Você acredita que ele já te esqueceu completamente? Tem certeza de que seguiu em frente, que a vida dele continua normalmente? Tudo o que existiu entre vocês ficou no passado. E mesmo que um dia ele tenha sentido algo genuíno, agora parece que nem existe mais. Muitas mulheres cometem o erro de interpretar o silêncio como indiferença total, a distância como esquecimento definitivo e aquela aparente tranquilidade como superação real. Mas o universo emocional masculino é muito mais complexo do que aparenta ser. Toda dor deixa uma marca profunda, e nem sempre a ausência significa desinteresse verdadeiro. Existem homens que não choram na sua frente, mas derramam lágrimas quando estão completamente sozinhos. Homens que te bloqueiam nas redes, mas continuam procurando seu nome secretamente. Dizem que está tudo bem, mas cada publicação, cada silêncio prolongado, cada demonstração exagerada de felicidade é uma tentativa desesperada de esconder aquilo que não conseguem processar completamente. A tristeza masculina muitas vezes fica enterrada profundamente, disfarçada por comportamentos que parecem sem sentido ou contraditórios para as mulheres. Na verdade, são mecanismos complexos de proteção emocional. Quando um homem sofre em silêncio, ele não grita sobre isso, não faz postagens dramáticas, não te procura diretamente. Ele demonstra apenas se você souber observar. Essa é a principal diferença entre a dor masculina e feminina. As mulheres tendem a expressar seu sofrimento abertamente ou reprimi-lo completamente, enquanto os homens criam uma linguagem emocional sutil e codificada. É como se falassem em códigos, esperando que alguém sensível o suficiente decifre a mensagem. Hoje vou revelar os 7 sinais silenciosos que um homem transmite quando ainda deseja te reconquistar. Ele não vai dizer isso diretamente, o orgulho não permite. Ou você simplesmente não está por perto para ouvir. Mas seu corpo, sua energia, seus gestos já contam toda a história. Esses sinais não são manipulações nem jogos mentais. São manifestações genuínas de comunicação emocional que surgem quando o coração tem algo a dizer, mas a mente não encontra palavras ou coragem para expressar diretamente. Então, sinal número 1. Ele fala sobre você com outros, mas não com você. Quando um homem realmente virou a página completamente, ele não precisa falar sobre você de jeito nenhum. Ele te transforma em silêncio absoluto, em memória distante, em passado enterrado. Mas quando ainda dói, quando algo permanece não resolvido, ele menciona seu nome, porém evita contato direto. E isso revela muita coisa. Talvez um amigo em comum tenha comentado. Talvez alguém tenha perguntado sobre você casualmente. Ou você percebeu uma referência indireta em alguma story ou publicação e pensa, por que ele simplesmente não me manda uma mensagem? Porque não consegue. Algo dentro dele impede esse passo. O coração quer falar, mas a mente bloqueia completamente. A vulnerabilidade de um contato direto parece perigosa demais, reveladora demais. Por isso, ele busca caminhos alternativos para manter você presente em seu espaço emocional. Os sentimentos dele procuram uma saída, e como não consegue dizer diretamente para você, ele compartilha com outros. Se um homem ainda sente algo por você, mesmo negando veementemente, ele começa a desabafar com amigos, conhecidos, até com pessoas que não esperava reencontrar. Fala sobre o que aconteceu, o que machucou, o que você fez ou deixou de fazer. Se ele faz isso, significa que ainda sente intensamente. Essa é uma das formas mais comuns do luto masculino. Verbalizar em voz alta aquilo que ainda não consegue processar internamente. E você faz parte do discurso dele, mesmo que afirme ter te esquecido, ele precisa de confirmação externa para compreender os próprios sentimentos. Falando sobre você com outros, ele não está apenas desabafando,
Está tentando entender o que viveu, encontrar respostas para perguntas que nem sabe como formular. Em cada conversa sobre você, ele tenta reconstruir a história de forma que permita seguir adiante. Não interprete isso como sinal de reconciliação. Veja como evidência de que ele ainda não encontrou paz interior. E se você já está seguindo em frente, não pressione. Apenas observe. A saudade, expressa indiretamente, geralmente é a mais intensa. Sinal número 2. Ele te evita pessoalmente, mas não para de te observar. Existe um silêncio que não é apatia, é autoproteção, uma forma sutil pela qual um homem que ainda tem sentimentos decide não se aproximar, mas não consegue parar de observar. Se você foi significativa em sua vida, deixou uma marca emocional profunda, certamente já percebeu esse sinal. Ele não escreve, não liga, não toma nenhuma iniciativa. Mas quando estão no mesmo ambiente, na mesma sala, passando pelo mesmo lugar, você sente a presença dele, percebe que está observando. Mesmo fingindo indiferença total, ele evita olhar diretamente, desvia o olhar quando sente que você pode notá-lo. Mas enquanto você não está olhando, ele observa atentamente, estuda você, absorve detalhes que não verbalizará, mas que ficarão gravados em sua memória por muito tempo. Como você estava vestida, o que estava dizendo, com quem estava, parecia feliz, demonstrava ter superado tudo. Tudo isso, mesmo jurando que não sente nada, porque age assim. Porque encontrar você é sentir novamente e sentir dói profundamente. O orgulho sussurra que é inútil. A razão quer protegê-lo, mas as emoções ainda estão conectadas. Por isso escolhe a distância não como punição, mas como barreira para não desmoronar completamente. É uma técnica de sobrevivência emocional. Ele mantém contato visual porque precisa saber como você está, mas evita a aproximação, entendendo que isso pode destruir o sistema de defesa que construiu. E aqui, muitas mulheres se enganam. Vendo que são evitadas, pensam que acabou tudo. Mas nem sempre é assim. Frequentemente a dor silenciosa precisa de distância para não quebrar. E se você permanece calma, centrada, sem provocar ou forçar comunicação, ele percebe e suas emoções internas se intensificam, porque o verdadeiro distanciamento não provoca, deixa uma marca profunda. Então se notou que ele te evita, mas sabe que está observando. Não o persiga, não o confronte, não ignore com desprezo, simplesmente permaneça presente, calma e respeitosa. Na sua tranquilidade, ele sente o eco de tudo que ainda não conseguiu liberar. A estabilidade emocional se torna um espelho que mostra a ele tanto a perda quanto o que ainda pode ser recuperado. Quando você não reage dramaticamente, não cai na armadilha de perseguir ou ignorar, demonstra um nível de maturidade emocional que o coração dele reconhece e valoriza, mesmo que seu orgulho não aceite isso. Agora vamos ao terceiro sinal. Sinal número 3. Ele age como se estivesse melhor do que nunca, exageradamente. Ele posta fotos sorrindo, frases motivacionais, mensagens como tudo acontece para o melhor, sou minha própria prioridade, sozinho, mais feliz. Sai mais com amigos, parece mais ativo, se veste melhor que antes. Reage com indiferença às suas stories, e tudo parece indicar que seguiu em frente, mas algo não se encaixa. Por trás de cada postagem há um entusiasmo forçado. O sorriso parece mais um grito silencioso do que emoção autêntica. Quando um homem sofre em silêncio, nem sempre se fecha completamente. Ele mascara sua tristeza, tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem e quer que outros acreditem nisso também. Especialmente você. Cada post, cada story, cada pequena mensagem visual não é para os seguidores dele, é para você. Se você está assistindo, ele quer garantir que veja como está feliz sem você. Por que faz isso? Porque ainda dói intensamente, porque ainda sente algo forte. E como não consegue dizer diretamente para você,
demonstra da forma mais óbvia possível, como se gritasse secretamente: "Veja como estou bem sem você." Mas por trás de cada grito existe um sussurro pedindo para que você o veja. Note seus esforços, entenda que ele ainda existe em sua realidade. Quem está verdadeiramente feliz não precisa provar nada. Quem se curou não precisa fazer show. Mas quem ainda está quebrado precisa fingir que nada o afeta. E aqui está a linha mais tênue. Não é que ele faça isso por raiva. Ele está lutando consigo mesmo. Fingir que está tudo bem é a única forma que conhece para se proteger da dor que ainda não aprendeu a processar. E se você percebe isso, não precisa reagir, não precisa entrar no jogo do "eu também estou ótima". Apenas observe. Se você está genuinamente feliz, seu silêncio dirá mais que qualquer post filtrado no Instagram. A verdadeira força emocional não precisa competir ou provar nada. Quando uma mulher entende que por trás de cada "estou melhor que nunca" existe um coração ainda se curando, ela pode responder com compaixão, não com ego ferido. Vamos ao próximo indicador. Sinal número 4. Ele se contradiz constantemente, reage exageradamente, fica irritado sem motivo aparente. Um homem em harmonia consigo mesmo reage de forma clara, coerente e calma. Mas quando um homem sofre internamente e não sabe expressar isso, suas emoções geralmente explodem da forma mais descontrolada. Ele te bloqueia, depois desbloqueia, conversa e depois se arrepende, ignora por dias, então responde friamente ou com sarcasmo. Publica indiretas, deixa de seguir e depois volta a seguir. E você fica confusa sobre o que ele realmente quer. Por que faz isso? A resposta é simples. Ele quer parar de sentir, mas não consegue se controlar. Não quer que você tenha importância, mas espera sua atenção. Quer que você pense que está tudo bem com ele, mas cada emoção não resolvida vem à tona. É uma guerra interna. O intelecto grita: "Esqueça ela", mas as emoções sussurram: "Você ainda precisa dela." E no centro desse conflito, você se torna o campo de batalha, onde todos os sentimentos contraditórios dele se chocam. É isso que muitas mulheres confundem com instabilidade. Mas não é um distúrbio psicológico, é dor emocional não curada. Ele se sente vulnerável e, como não consegue admitir que está sofrendo, reage de forma que parece exagerada, desproporcional ou inconsistente, e você se torna o alvo dessa tempestade emocional. Não porque você merece, mas porque ainda ocupa um espaço em seu coração. O que fazer? Não entre no jogo dele, não responda com sarcasmo, não jogue lenha na fogueira emocional. Apenas entenda o que está acontecendo de verdade. Ele está sofrendo, mas não sabe como te dizer isso sem desmoronar. Se você está centrada, se entende que essas reações não são ataques, mas expressões de tristeza não resolvida, então não precisa responder. Mantenha-se à distância. Quando uma mulher não se deixa levar pelo caos e responde com honestidade emocional, ela se torna o ponto de calma ao qual ele ainda aspira. Nesses momentos, sua capacidade de permanecer equilibrada não é frieza, é sabedoria emocional. É entender que por trás de cada contradição existe um homem lutando consigo mesmo. E o que ele mais precisa não é que você alimente o caos, mas que crie uma zona de estabilidade onde ele possa encontrar sua própria paz. Quinto sinal. Ele começa a compartilhar informações destinadas especialmente para você. Ele não conversa, não responde, jura que te esqueceu, talvez até tenha te bloqueado em alguns lugares, mas não em todos. Logo ele começa a publicar stories extras, fotos onde aparece melhor que nunca. Músicas que parecem mensagens indiretas, citações que refletem o que viveram juntos, posts que emocionalmente só alguém como você pode interpretar. E você se pergunta: isso é para mim ou estou imaginando?
Você não está imaginando. Quando um homem sofre silenciosamente por você, mas não pode ou não quer falar, as redes sociais se tornam sua válvula de escape emocional. É para lá que ele envia tudo que não consegue dizer. E faz isso sob o pretexto conveniente. Não é para você. Embora ambos saibam que não é verdade. Caso contrário, ele simplesmente não mostraria, mas ele mostra, e você observa, sente, e talvez ele também esteja observando. Você vai reagir mesmo sem curtir? Por que faz isso? Ele precisa sentir que ainda desperta algo em você, que ainda tem influência, que sua presença ainda está viva em sua consciência, e ao mesmo tempo preserva seu orgulho. Formalmente, ele não te escreveu. É uma dança emocional passiva, carregada de intenção. O que você deve fazer? Não reaja impulsivamente. Não pergunte, isso foi para mim? Não caia na armadilha de confirmar a influência dele. Apenas observe. Se quiser restabelecer conexão, faça isso do seu centro, não do desejo de confirmar o que viu. Se ele precisa te mostrar que está melhor, que está ótimo, que sua vida está plena, significa que em algum nível interno ainda espera que você veja. É um quebra-cabeça emocional complexo. Quanto mais tenta provar que não precisa de você, mais confirma que alguma parte dele ainda anseia por sua aprovação, seu reconhecimento, sua presença em seu mundo, mesmo que à distância. Agora, sobre o sexto indicador. Sinal número 6. Ele te bloqueia, desbloqueia, desaparece, depois reaparece. Um dia, você pode abrir o chat e descobrir que ele sumiu. Você está bloqueada, sem explicações, sem brigas prévias. E alguns dias depois, sem dizer nada, o bloqueio desaparece. Não há mensagem nem justificativas, mas agora você pode vê-lo novamente. Talvez ele até reaja ao que você posta, como se nada tivesse acontecido, ou apenas, silenciosamente, lembre de sua existência. E você pensa, o que foi isso? Por que ele faz isso? A resposta não está nas ações, mas na tristeza por trás delas. Quando um homem sofre em silêncio e não consegue lidar com isso calmamente, a necessidade de controle emocional o faz cortar o canal com você. O bloqueio é sua forma de se proteger, sentir-se forte, estabelecer limites. Mas seus sentimentos ainda estão vivos. Quando a intensidade diminui, quando a raiva se transforma em saudade, quando a ausência se torna real demais, ele volta. Não necessariamente com uma mensagem, não necessariamente dizendo algo, mas simplesmente desbloquear. Você já é uma mensagem em si. Ainda não sei se quero você aqui, mas não quero que vá embora completamente. Essa ambiguidade emocional é um dos sinais mais sombrios do sofrimento silencioso. Quem se curou completamente não precisa cortar e reconectar a conexão toda semana. Mas quem ainda sofre não sabe se deve te deixar ir ou te aproximar. O que fazer? Não reaja dramaticamente. Não pergunte por que você me bloqueou. Não jogue o mesmo jogo respondendo da mesma forma. Apenas entenda, ele está emocionalmente desorganizado. Você, se estiver centrada, não precisa entrar nesse jogo. Permaneça calma, equilibrada e presente em seu espaço. Se você é a única que não vai e vem, ele sentirá isso. No meio da instabilidade dele, você simbolizará a estabilidade que seu coração ainda busca, mesmo que seu intelecto não admita. Sua consistência emocional em meio à tempestade interna dele se torna um farol. Enquanto ele luta com sentimentos opostos, você se torna o ponto de apoio, lembrando-o do que é tranquilidade. E mesmo que não admita, uma parte dele ainda anseia recuperar essa estabilidade que você demonstra. Estamos chegando ao fim. Sétimo e último sinal de hoje. Ele não dá o primeiro passo, mas também não permite que ninguém ocupe seu lugar. Ele não escreve, não liga, não implora. Você pode pensar que ele te esqueceu, que já está com outra pessoa, que sua vida seguiu adiante. Mas no silêncio ele não consegue se aproximar de ninguém.
Não é que não tenha opções, não é que ninguém se interesse por ele. Simplesmente ninguém acende nele o que você acendia. E isso o frustra profundamente. Ele quer seguir em frente, quer se sentir livre, quer explorar algo novo. Mas a cada tentativa, ele compara, lembra, revive, encontra alguém, mas se sente vazio. Recebe mensagens, mas não responde com a mesma empolgação. Recebe atenção, mas isso não o toca. No fundo, existe um espaço que você ocupava e que ele não conseguiu preencher. E o mais surpreendente, você não vê nada disso porque ele não expressa, ele não escreve sobre isso. Ele vive isso toda noite, quando não consegue encontrar alguém com quem realmente se conectar, em cada encontro que termina como um fantasma do que teve com você. Cada vez que sorri, na verdade, não está sentindo. Quando um homem não deixa ninguém mais se aproximar, mesmo fingindo que seguiu em frente, é porque você ainda está dentro dele. Sua imobilidade, seu distanciamento, sua aparente frieza não são sinais de esquecimento. São sintomas de um conflito interno, uma batalha que você não vê, mas que ele vive todos os dias e ninguém o escuta. Essa é a guerra mais silenciosa e difícil. Querer ir, mas não conseguir. Querer sentir algo por alguém novo, mas constantemente comparar. Desejar abrir o coração, mas descobrir que ainda está cheio de suas memórias. E o mais complicado, ninguém entende porque ele simplesmente não consegue continuar, nem ele mesmo. Agora você sabe. O fato de ele não te escrever, não chorar por você, não expressar nada, não significa que não sente. Existem homens que sofrem em silêncio, não porque querem, mas porque não sabem fazer diferente. A dor deles não se manifesta em lágrimas. Se manifesta em paradoxos, em bloqueios repentinos, em stories que parecem mensagens indiretas, em olhares que se escondem e em ausências que pesam mais que qualquer despedida. Não se engane. Não pense que silêncio significa esquecimento. Às vezes o silêncio é o grito mais alto de quem não sabe como te deixar ir. Se este vídeo te ajudou a entender o que antes você negligenciava, se ajudou a ler o que nunca foi expresso em palavras, inscreva-se. Nosso canal não é apenas sobre amor. É sobre conhecer a linguagem emocional profunda que ninguém nos ensinou a decifrar. Ative o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda sente que foi esquecida, quando, na verdade, ele ainda a sente mais do que ousa admitir. E lembre-se, um homem pode parar de falar com você, mas se não parou de te sentir, cedo ou tarde,